Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Hoje nós vamos continuar a parte de análise combinatória e como eu tinha comentado com vocês, né, eu procurei dividir esse tópico em algumas videoaulas porque são muitos tópicos, né, bastante conteúdo, então eu achei que para não ficar vídeos assim muito extensos, eu achei melhor quebrar em algumas partes, né, e aí hoje a gente vai trabalhar com mais uma parte onde a gente vai falar sobre o triângulo de Pascal, a gente vai falar um pouquinho também sobre o teorema binomial e falar sobre o polinômio de Leibniz, né? Então, só retomando um pouco, né, o que nós falamos lá nas primeiras aulas sobre análise combinatória, falei para vocês a respeito dos problemas de contagem, né? A gente deu uma certa contextualizada, tentando entender assim possibilidades de aplicações na vida real, onde a gente possa utilizar esses conceitos. Falei de maneira rápida, né? Então, ressalto mais uma vez que aqui o objetivo é passar de maneira rápida para vocês esses principais conceitos, para que vocês façam suas anotações, tirem suas impressões, anotem, né? Qualquer dúvida que vocês tragam para que a gente possa discutir, seja no grupo do WhatsApp, seja no Moodle, seja nas nossas aulas online. Então, aí eu acho que é bem importante frisar da importância dessa troca de informações e a importância de ouvi-los, né? Porque aqui eu estou passando algumas coisas para vocês, só que tem uma infinidade de coisas além que vocês podem correr atrás, que vocês podem trazer para compartilhar conosco, né? Então eu acho que essa troca ela é muito importante para que a gente possa aprender juntos, beleza? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês só para falar então um pouquinho para vocês sobre esses assuntos que eu havia comentado. Bom, então eu até coloquei aqui análise combinatória parte 2, mas lá na parte um, vocês vão ver que foi dividido em duas videoaulas, os conteúdos, tá? Então, aqui nessa análise combinatória parte 2, eu acredito que eu também deva dividir isso em umas duas videoaulas para facilitar um pouco, né? Para não ficar muito pesado, assim, em termos de informação, tá? Então, gente, nós estamos aí, né, no ensino remoto emergencial. Esse seria o último tópico da disciplina de matemática discreta, e eu acho importante, mais uma vez, de dizer para vocês, né, agradecê-los, né, por toda a força, por todo o empenho, por toda a dedicação de todos vocês aí durante esse período. Já tem um bom tempo, né, que a gente está trabalhando aí nesse ensino remoto. Sei que não é fácil, né, está sendo um grande desafio para todos nós. E, mais uma vez, aí eu quero dizer que vocês podem contar sempre comigo. Estou sempre à disposição aí para o que vocês precisarem. Bem? Então, beleza. Bom, aqui, essa imagenzinha, né, eu sempre estou colocando alguma coisa, e mais uma vez eu coloco aí esses alunos retomando, né, as aulas. Nós ainda estamos nessa parte remota, né, distantes, mas vai chegar um momento que a gente vai estar todos juntos aí novamente. Espero que até lá já tenha controlado essa pandemia, tenha ido embora essa pandemia, que a gente possa conviver normalmente aí. E aqui tem uma situação do novo normal, né? A gente tem essas máscaras aí que ressaltam a importância, mais uma vez, da utilização de máscaras aí para preservação da saúde, preservação da vida. Bom, os tópicos dessa aula, então, são os seguintes: triângulo de Pascal, teorema binomial e polinômio de Leibniz. Bom, nós vamos começar com muito bonitas de serem vistas, né, que eu até algumas delas para apresentar para vocês, para que depois a gente possa discutir um pouquinho a respeito dessas propriedades. Mas antes de chegar propriamente nessas propriedades, a gente tem que definir o que é, afinal de contas, esse triângulo de Pascal, né? O triângulo de Pascal é um triângulo aritmético infinito, onde são dispostos os coeficientes das expansões binomiais. Nada mais é do que a utilização daqueles
daquelas combinações que nós vimos lá na última aula, aqueles números combinatórios, tá? Os números que compõem esse triângulo, eles apresentam diversas propriedades, igual eu havia comentado com vocês, diversas propriedades e relações. Essa representação geométrica, ela foi estudada pelo matemático chinês Qiang Hui, 1238 1298, e por muitos outros matemáticos. Bom, então aqui tem uma representação, né, do triângulo de Pascal, como eu falei para vocês, em termos daquela utilização dos números binomiais, né, aquela ideia das combinações que nós trabalhamos nas últimas aulas, e vocês podem perceber que aqui, ó, tem justamente um formato de um triângulo, né, então nós temos dispostos aqui, ó, linhas, né, as linhas estão representadas essas combinações, e essa é uma das formas de se representar o triângulo. O triângulo, então, ele pode vir bonitinho dessa forma assim, só que ele pode vir assim também. Uma outra representação que, inclusive, para verificação de algumas propriedades e relações, às vezes é melhor você utilizar essa representação, às vezes é melhor utilizar a outra. E eu trouxe as duas para que a gente possa comparar e analisar. Tudo bem? Bom, então aqui eu só listei as 8 primeiras linhas do triângulo de Pascal. Então tá lá, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, e assim vai, né? Então olha aqui, ó, tudo 1, 2, aqui 3, 3, 4, enfim. Olhando esse triângulo aqui, ó, a pergunta que pode surgir é, mas como que você construiu esse triângulo? Como que ele é construído, né? Então, esse triângulo, ele pode ser construído utilizando o que está aqui no nosso próximo slide, que é a chamada relação de Stiefel, né? O que diz essa relação de Stiefel? Ela é justamente a primeira propriedade associada ao triângulo de Pascal. Essa propriedade, ela diz assim, ó, CNP mais CNP mais 1, combinação de N elementos tomados P a P, mais a combinação de N, P mais 1, é igual a combinação de N mais 1, P mais 1. Mas o que essa fórmula está querendo dizer para nós? Ela fala assim, ó, somando dois elementos consecutivos, olha, P mais 1, de uma mesma linha, olha, a linha representada aqui, ó, obtemos o elemento situado abaixo da última parcela. Como assim? Vamos pensar nessa situação aqui, ó. Se eu tenho 1 mais 1 dá 2. 2, 1 mais 2 dá 3. 2 mais 1 dá 3. 3. 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 1 dá 4. 5 mais 10 dá 15. 10 mais 10 dá 20. Então, essa é uma forma da gente construir o triângulo. E talvez a visualização fique mais fácil usando essa outra representação aqui. Olha para vocês verem, ó. 1. Se eu somo 1 mais 1, próximo termo, 2. Então, sempre inicia por 1 nas linhas, olha lá, e finaliza com 1. Então, inicia com 1, termina com 1. Aí, os termos do meio, a gente vai utilizando essa relação de Stiefel, né? Então, como eu falei, primeira linha, 1. Segunda linha, 1. Na terceira linha, o que vai fazer? Inicia com 1. Aí, o que eu faço? 1 mais 1 dá 2. O último termo é 1. Quarta linha, inicia com 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Fecha com 1. Próxima linha. Inicia com 1. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Fecha com 1. Beleza? Então, essa é uma outra forma de representar esse triângulo. Essa é a primeira propriedade, a chamada propriedade relação de Stiefel. E também uma outra propriedade importante, inclusive a gente pode provar ela depois, né, mostrar que essas combinações são iguais. Ela fala assim, ó, que a combinação de N, P a P é igual à combinação de N, N menos P a N menos P. Mas o que isso significa? Isso significa que em uma mesma linha do triângulo, elementos equidistantes dos extremos são iguais. Então, olha aqui para vocês verem, ó. Se a gente analisar a partir dessa linha aqui, ó, os extremos é 1 e 1. Equidistante dos extremos, ó, tem a mesma distância, olha. Aqui tem a mesma distância. Daqui, ó, são iguais, olha. 1, 1. Equidistante. 4, 4, ó, são iguais. Olha aqui, 5, 5. 10, 10.
15, 15, 6, 6, ou seja, elementos equidistantes dos extremos apresentam o mesmo valor, que é essa característica que a gente pode observar nessa propriedade que chama combinações complementares, ok? Estão ouvindo aí as maritacas, né? Primavera chegando, os animais alegres aí, não se assustem. Terceira propriedade. A terceira propriedade é o chamado teorema das linhas. O que fala o teorema das linhas? Cn0 mais Cn1 mais Cn2 mais Cnn é igual a 2 elevado a n. O que isso significa? O que essa fórmula aqui significa? Ela significa que a soma dos elementos da linha n é igual a 2 elevado a n. Beleza? Então, olha lá. Primeira linha, só tem 1. Mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. 2 elevado a 1 dá 2. 1, 2, 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 2 ao quadrado. 3, 6, 8. 2 ao cubo. 6, 10, 14, 16. 2 à quarta, 2 à quinta, 2 a... E assim vai. Beleza? Mas percebam que a gente inicia aqui, ó, linha 0 até a linha n. Então, vocês podem perceber aqui também que tem uns pontinhos indicando que ele vai para infinito. Outro teorema é o teorema das colunas. O teorema das colunas é representado por essa formulazinha aqui. Vou pedir para vocês olharem ela depois, para não precisar ficar repetindo esse monte de C, né? Mas o que essa fórmula quer nos dizer? A soma dos elementos de uma coluna do triângulo, começando no primeiro elemento da coluna, é igual ao elemento que está avançado uma linha e uma coluna sobre a última parcela. Como assim, Anderson? O que isso significa? Vamos olhar esse triângulo? Olha aqui para vocês verem, gente. Ó, esse teorema das colunas, ele fala assim, ó. Se eu pegar aqui, iniciar aqui nesse 1, 1 mais 1 mais 1, mais 1 mais 1 dá quanto? Dá 3, olha. Esse 3 está onde? Está aqui, ó. Está na próxima linha, afastado uma coluna. Se nós iniciarmos aqui, 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. Olha onde que está, ó. 3. 1 mais 3 mais 6. 6 mais 3 mais 1 dá 10. Está onde? Está aqui, ó. 1 mais 5 mais 15. 15 mais 5, 20. Mais 1, 21. Olha onde que está? 1 mais 8. 1 mais 8 é 9. E assim vai. Beleza? Então, essa é a propriedade que nós chamamos de teorema das colunas. E tem mais um teorema, é o chamado teorema das diagonais. O que diz o teorema das diagonais? A soma dos elementos de uma diagonal, ou seja, de uma paralela à hipotenusa, começando no primeiro elemento da diagonal, é igual ao elemento que está imediatamente abaixo da última parcela. Do mesmo jeito das colunas. Como assim, Anderson? O que está querendo dizer isso? Vamos pensar aqui. Olha para vocês verem aqui, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Essa soma dá 4. Onde que está o resultado? O resultado está aqui, ó. Tá? Vamos pensar nessa outra diagonal. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Está onde? Abaixo aqui, ó. 1 mais 4 dá 5. Está aqui, ó. 1 mais 6 mais 21. 27, 28. Olha onde que está? 28. 1 mais 8, 10. Beleza? Então, são propriedades que, igual eu falei, matematicamente é algo muito bonito. A gente consegue identificar ali algo, particularmente falando, eu acho algo muito bonito de se identificar nessas propriedades, né? Num triângulo ali de números, né? Números dados por essas combinações, a gente consegue identificar muitas propriedades e relações. E aí vou até deixar como uma sugestão para vocês, né, que eu não cheguei a colocar aqui na apresentação, mas eu vou pedir para vocês darem uma pesquisadinha lá naquela sequência de Fibonacci, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Sequência de Fibonacci. Pensa na sequência de Fibonacci. Aí a pergunta que eu vou deixar aí como uma motivação para vocês, como uma próxima propriedade. Qual a relação entre a sequência de Fibonacci e o triângulo de Pascal? Vamos dar uma pesquisada? Então fica aí como uma dica, uma sugestão de pesquisa para vocês. Qual a relação entre a sequência de Fibonacci
e o triângulo de Pascal. Vocês vão ver que é algo muito bonito também. Beleza? Bom, então, do triângulo de Pascal, a gente passa para um outro tópico muito importante, que é o chamado teorema binomial. Tá? O que diz o teorema binomial? O teorema binomial ele fornece uma fórmula para a potência de um binômio, isto é, uma fórmula que permite calcular diretamente uma expressão desse tipo aqui, ó, x mais y elevado a n com n um inteiro positivo. Porque nós estamos acostumados com x mais y ao quadrado. Cai lá no produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X mais y ao cubo da soma. Mas aí, quando eu tenho um x mais y elevado a 187, e aí, tem uma forma geral para isso? Tem. Como assim? Vamos analisar essas situações aqui, ó. X mais y elevado a zero é 1. X mais y elevado a 1, x mais y. X mais y ao quadrado é aquele caso que eu falei para vocês do produto notável, né? Do quadrado da soma de dois termos. X mais y ao cubo. É isso aqui, x mais y à quarta, x mais y à quinta e assim vai. Mas por que eu fiz questão de colocar essas representações do x mais y variando do 0 até o 5, né? Que a gente pode estender isso para n. Olha o que acontece aqui. Vamos analisar os coeficientes desses resultados. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 5, 5, 1. Se nós analisarmos, voltarmos aqui no triângulo de Pascal, olha o que a gente tem. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Olha lá. 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 5, 10. Então, o que acontece aqui? A partir do momento que a gente constrói o triângulo formado pelos dessas potências aqui, a gente vai ter justamente o triângulo de Pascal. Então, o triângulo de Pascal, ele vai dar para mim os coeficientes dessas expansões desses binômios. Ok? Então, daí que surge o teorema binomial. Ele fala assim, ó, se eu tenho um n inteiro positivo, se eu faço x mais y elevado a n, esse x mais y elevado a n, ele nada mais é do que uma combinação. Lembra que eu falei da notação? Olha a outra notação que a gente pode usar para combinação. N0 a 0, x elevado a n, mais cn1, x elevado a n menos 1y, mais cn2, x elevado a n menos 2y ao quadrado, mais até o cnny elevado a n. Tá? Então, vocês podem perceber que os coeficientes são justamente os elementos lá de uma determinada linha do triângulo de Pascal, né? E o que acontece com as incógnitas? Olha o que está acontecendo com x. X elevado a n, n menos 1, n menos 2, 0, né? Porque não aparece, x a 0 é 1. Então, o x, a potência dele começa a decrescer. E o que acontece? Aqui não aparece y, então é como se fosse y elevado a 0. Y elevado a 1, y ao quadrado, y elevado a n. O que acontece com a potência de y? Ela começa a crescer. Tá? Então, são outras características muito interessantes e importantes de ser destacada aqui. Os coeficientes desses binômios, né, são justamente elementos lá do triângulo de Pascal. As potências de x, elas começam a decrescer e as potências de y, elas começam a crescer. Beleza? Então, anotem isso aí, pensem um pouquinho a respeito, mais uma vez, dessa relação, olha, mais uma vez do triângulo de Pascal, agora com esse teorema binomial. Tá? E aí, gente, tem um outro tema importante que a gente vai trabalhar bastante, que é o termo geral do teorema binomial. Então, eu só vou enunciá-lo aqui, e aí vou pausar essa videoaula, e aí eu volto numa próxima, calculando um exemplo, resolvendo um exemplo com vocês, e falando do polinômio de Leibniz, né, para ficar um vídeo menorzinho e depois um outro menor. Tá? Então, só enunciando o termo geral, escrevendo os termos do desenvolvimento desse x mais y elevado a n, o termo de ordem k mais 1, ele é dado por tk mais 1 igual a cnk, x elevado a n menos k, y elevado a k. Beleza, a gente vai retomar isso aqui e vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Determine o coeficiente de x ao quadrado no desenvolvimento de
x elevado ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado elevado à nona potência. E aí esses outros dois vão ficar como sugestão depois para vocês, mas isso a gente retoma daqui a pouquinho na próxima videoaula, tá? Então, vamos retomar aqui. Então é isso, gente. Falamos um pouquinho sobre o triângulo de Pascal e trabalhamos com esse teorema binomial. O que falta agora para a gente fechar essa parte é falar desse termo geral do teorema binomial e falar um pouquinho sobre o polinômio de Leibniz. Tudo bem? Então a gente se encontra daqui a pouquinho.